Pronto, galera, voltamos aqui novamente, tá? Tive que dar uma pausa aqui para poder fazer alguns ajustes no slide, mas vamos voltar. Eu vou retornar um slide para vocês, para poder explicar melhor, tá? Por que eu vou explicar detalhadamente? Porque nessa imagem dá para poder ver melhor o exemplo da estrutura que eu quero mostrar para vocês. Como eu falei anteriormente, em todos os outros sistemas, todos os órgãos que são considerados vitais, na verdade todos os órgãos são recobertos por uma película, que a gente pode chamar também de fáscia, tá? Que são fáscias viscerais. Isso a gente chama dentro da fisioterapia esse nome. Pode ser que vocês não achem esse nome nos livros de anatomia, mas dentro da fisioterapia a gente acaba nomeando essas películas de fáscia, tá? Mas essa película protetora, assim como tem lá no coração, o pericárdio, né, que é uma estrutura que envolve e o pericárdio e tudo mais, como tem no pulmão, que é a pleura, tá? Como tem no sistema muscular, que são as aponeuroses, nós temos também essa película protetora, que é nos rins chamada de cápsula fibrosa. Vou aproximar para vocês. Aproximei. Beleza? Dá para ver melhor a imagem? Então, o que seria essa cápsula fibrosa? É essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ó, sendo segurada com a pinça, tá? Que serve para poder proteger esse tecido visceral do rim, tá? Por quê, professor? Qual o intuito dessa cápsula fibrosa, né? Por que em todos os sistemas tem? Concordem comigo que nós temos vários tipos de tecidos no nosso corpo, certo? Quando você faz esse processo de movimento entre os tecidos, concorda comigo que quando você tem uma fricção entre os tecidos, você gera calor, não é isso? Gerando calor ali, com o tempo você pode gerar uma lesão, correto? Então, esse deslizamento, essa fricção, pense aí, durante vários anos eu me movimento, essa fricção entre os tecidos, em contato direto com os músculos, com os tecidos musculares, podem gerar lesões e degradações. Beleza? Então, às vezes, algumas lesões não são repostas apenas com tecido muscular, e sim com tecido fibroso, ou colágeno, em outras palavras. O colágeno, ele não se expande tanto. Se vocês prestarem atenção, a cicatriz, ela limita um pouco o movimento. A pessoa que tem uma cicatriz, talvez grande demais, ela consegue ter um movimento funcional novamente. Porém, entretanto, todavia, não vai ser a mesma coisa. Então, para que serve essa película? Justamente para evitar esse contato entre o tecido visceral, exemplo, tá? O tecido visceral do rim com os ossos da costela, com os músculos ali da cavidade abdominal, tá? Porque tá ali um apertando o outro. Então, essa película serve para proteger esse tecido muscular visceral dos rins. E essa película é chamada de cápsula fibrosa, beleza? Cápsula fibrosa dos rins, ok? Então, basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui, apagar tudo para vocês, para poder... O trem difícil de mexer. Isso. Bora lá. Dando continuidade, vou colocar eu aqui no cantinho da parede novamente. Vamos dar continuidade. Isso. Passamos, tá? Então aqui nós temos mais uma visão interna, essa foi a melhor imagem que eu consegui encontrar para exemplificar para vocês, tá? A cápsula fibrosa, como a gente mostrou que a cápsula fibrosa renal lá está aqui, tá? Toda essa parte interna, por isso que eu voltei para poder exemplificar melhor para vocês, mas nós temos a cápsula. Essa é uma imagem para a gente entender a parte interna, como que é a divisão, tá? E um pouquinho da fisiologia. Então a cápsula interna, que é toda essa película que envolve aí na parte externa. E vênulas. Tá vendo como é importante a gente estudar segmentalmente, tá? Os nossos sistemas, porque eu falei para vocês já sobre os sistemas cardiocirculatório. Então você já sabe que são arteríolas e vênulas. Arteríolas e vênulas são pequenas e microscópicas veias
que servem para poder adentrar os tecidos e haver essa troca de substâncias, tanto chegar nutrientes quanto trazer os dejetos para a corrente sanguínea das veias. Então, as artérias é sangue rico em oxigênio, beleza? Tá? E as veias é sangue rico em CO2 e outras substâncias também, tá? Então, quando é o processo que passa no rim, elas acabam fazendo essa filtração desses dejetos, desses radicais livres, que são efeitos de anabolismos e catabolismos celulares, tá? Que vão ser secretados e depois excretados pelo sistema urinário, beleza? Então, essa região onde tem aqui as arteríolas e vênulas, ela é chamada de córtex. Toda essa região, vou grifar para vocês aqui, tá bom? Córtex é o córtex que faz, em que produz, né, onde é feita essa filtração do sangue e é jogado na região da medula renal, que é nada mais essa pirâmide aqui, ó, tem um formato de uma pirâmide, é chamado de medula. Faz de conta, viu, gente? Tá? Eu sei que não se desenha bem, ainda mais na tela de um celular. É a medula, beleza? Então, quando a gente fala com relação à medula, é onde começa a formar a urina, beleza? Tem uma forma líquida. Então, o córtex começa a produzir, tá? De filtrar e jogar ele na medula, onde é ter feito aquela fórmula. Os bacinetes são essas fórmulas que são feitas de tecido tanto facial e gorduroso. Nós temos aqui exemplificando a artéria renal e a veia renal, beleza? A artéria renal, ela aqui é exemplificada como vermelha e a veia renal aqui ela é exemplificada como azul, tá? E nós temos logo aqui abaixo diacho. Esse desenho foi feio, hein? Beleza. O uréter, como vocês podem ver. Então, recapitulando, cápsula que envolve o córtex renal, ou córtex apenas, é onde é feita toda essa troca de substâncias e filtramento. Tá? A medula, que é a parte central, onde é feito todo esse processo de começo de forma líquida da urina, depois é despejado ali no uréter, beleza? E as artérias e as veias são todo esse sistema fechado de irrigamento, tá? Tanto de troca quanto de filtramento desse sangue que entra nos nossos rins, beleza? Eu vou voltar tudo aqui para vocês. Vamos apagar. Tela pequena é ruim para poder mexer. Mas é isso. Deus abençoe. Eu vou comprar um tablet para dar aula melhor para vocês. Vamos lá, voltou. Isso. Beleza. Vamos agora passar. Passei. Beleza? Então bora lá. Dentro da nossa configuração interna, já dei a introdução para vocês entenderem, tá? Nós temos as configurações, beleza? Então, a configuração interna nós temos o córtex renal, que eu já mostrei para vocês. Eu vou aproximar mais um pouco a tela aqui. Córtex renal. Deixa eu rabiscar. Córtex renal, beleza? Como vocês podem ver aqui, toda essa estrutura, cápsula fibrosa. Cápsula fibrosa, tá? Voltamos. Tá? Nós temos a medula renal, como vocês também podem ver aqui, medula renal, tá? Que nós temos dentro dessa medula renal as pirâmides renais, beleza? Que eu falei, tem a forma de pirâmide. A medula renal é a junção dessa quantidade de pirâmide, ou seja, todas essas pirâmides aqui, deixa eu fechar aqui, todas essas pirâmides que vocês estão vendo aqui, ó, todas essas pirâmides aqui são a formação do córtex renal, beleza? Porém, entretanto, todavia, é a junção de várias pirâmides. Então, cada pirâmide dessa possui, como vocês podem ver aqui, uma base, um ápice, tá? A base, como vocês podem ver,
posteriormente aqui base e o ápice, certo? Nós temos uma quantidade de cerca de 8 a 18 pirâmides por rins. Lembra como eu falei para vocês que não necessariamente a gente tem a quantidade certa? Tem gente que pode ter 18 pirâmides dessa num rim, o rim pode ser maior. Tem gente que pode ter um rim que é menor e que tem apenas 8 pirâmides e vai funcionar normalmente, beleza? Daí, dentro do... Só um minutinho. Pronto. Daí, dentro dessas pirâmides renais, nós temos as unidades básicas dos nossos rins, que são os néfrons, beleza? Que são unidades funcionais em cerca de 1 milhão delas dentro dos rins, que são responsáveis por fazer todo esse processo de filtramento do nosso sangue para poder haver uma secreção, depois, posteriormente, uma secreção das substâncias da ureia dentro da urina, beleza? Mais à frente falando, deixa eu reduzir, nós temos os cálice renal menor e o cálice renal maior, beleza? Os cálices renais menores são esses em que vocês estão vendo aqui na tela, do lado direito. Deixa eu grifar para vocês aqui, tá? Cálices renais menores, beleza? Que são esses aqui que estão em contato com as pirâmides. Eles têm esse formato de cálice realmente, o nome já é isso, porque parece um cálice, onde a urina é secretada. Então, onde a urina é secretada. Então, o cálice menor é a área de contato já do uréter, beleza? Já a estrutura do uréter, beleza? Então, são esses menores encontros e contatos com a medula renal, com as pirâmides renais. Então, recapitulando, o córtex, toda essa região muscular, beleza? A medula renal, que é formada por pirâmides. Essas pirâmides em si, elas desaguam, a grosso modo, né? Nos cálices menores, e o encontro de vários cálices, vocês podem ver 3 aqui, formam um cálice maior, beleza? Ou cálices renais, certo? Deixa eu apagar aqui. Cálices maiores. Vou riscar de novo para vocês. Cálices maiores, beleza? Que são essas junções aqui, que são o encontro dos cálices menores. Ok? Deixa eu apagar e voltar para falar a curiosidade. Então, os cálices menores e maiores, os menores têm de 8 a 18, também vai depender da quantidade de pirâmides que a gente tem dentro dos nossos rins, vai variar de indivíduo para indivíduo, e os cálices renais maiores têm de 2 a 3, tá bom? Que é a junção desses cálices menores. Agora vamos para mais uma curiosidade. A junção desses cálices maiores forma uma pelve renal, ok? Essa pelve renal é aqui, ó, tá vendo? Essa região de junção dos cálices, que fica entre a região interna dos rins e a região externa, ali no hilo renal, beleza? Após o hilo renal, nós temos já o uréter propriamente dito, ok? Então, nós temos estruturas parecidas dentro dos nossos rins, que é formado por esse tecido fibroso, beleza? Que é semelhante ao do uréter. Eu falo que é uma continuação do uréter lá dentro dos nossos rins, essas estruturas, os cálices maiores e menores e a pelve renal, mas na anatomia considera apenas a parte externa como uréter. Então vamos lá. De dentro para fora, lá do rim até chegar no uréter. Cápsula fibrosa, cápsula fibrosa, córtex renal, medula, que é a junção de todos. Deixa eu apagar. Medula, pirâmide, cálice menor, cálice maior, pelve
ureter. Beleza? Uma explicação melhor que essa não vai ter. Certo? Nós temos alguns vasos sanguíneos, algumas outras estruturas chamadas de coluna renal, mas isso pouco importa pra gente, tá? Então esse é o trajeto que faz a urina desde a sua secreção, produção, filtração do sangue ali no córtex e na medula, beleza? E a secreção já começa a partir dos cálices. Beleza? Já começa a ter uma forma a partir dos cálices ali. E depois, caindo a urina pelo ureter, ela fica armazenada dentro da bexiga. Deixa eu apagar aqui, voltar para o meu lugar. Rapaz, estou falando bastante, hein, galera? Mas é isso aí, eu gosto de dar aula para vocês. Isso é que importa. Vamos lá. Mais uma vez, outra imagem de uma forma diferente, tá? Talvez dê para vocês verem novamente. Córtex renal, para poder exemplificar para vocês. Córtex renal. Ai, Jesus. Medula renal. Cálices. Cálice renal. Cálice renal. Vamos lá. Papai. Ureter, veia, artéria, córtex, bacinete, medula e cálices e pirâmides. Beleza? Só para poder exemplificar para vocês. Pronto. Daí, lembra que eu falei para vocês sobre a unidade básica onde é feito todo esse processo de filtramento da urina? Sistema? Pronto. O néfron tem essa forma dentro das pirâmides, beleza? Vocês estão vendo aqui o rim, eu tenho que cortar, não tem jeito. Aqui está o nosso rim, um corte microscópico que a gente tem a nossa pirâmide. Dentro das pirâmides, tá? Dentro da medula renal, que são as pirâmides, a junção das pirâmides, nós temos os néfrons, que é dessa forma, essa estrutura aqui toda que vocês estão vendo, e eu vou riscar aqui para vocês, tá? Beleza? A divisão dos néfrons, que é a unidade básica de filtramento e de produção e secreção da urina, ela é constituída por essas formas, tá? Cápsula glomerular, glomérulos, beleza? Tubo proximal córtico, só o nome das estruturas. Tubo distal córtico, alça de Henle de néfron, tubo coletor, tá? E por conseguinte, após passar por todos esses tubos e fazer todo esse processo, somente nos glomérulos, é feita a filtração e é feito toda a separação da urina e todo esse processo para poder ser secretado para os cálices. Então, a unidade básica, que são os néfrons, que são responsáveis por fazer a produção da urina, que estão dentro, propriamente dito, das pirâmides, é dessa forma. Beleza? Eu separei só para vocês entenderem como é que é essa unidade básica, como é que ela é dividida, como é que é feito esse processo. Claro, obviamente que eu não vou entrar dentro da fisiologia, tá? Como que faz, o que acontece, qual molécula que vai, que sobe, qual a reação, porque aí já entra mais dentro da fisiologia humana, que é a matéria da nossa professora Natália, tá? Aqui é mais anatomia para vocês entenderem como é que é a estrutura. Então vamos lá. Basicamente falando, quais são as funções dos rins, tá? Aqui mesmo na tela vocês já podem ver qual a função dos rins, que é propriamente dito de regulação da composição iônica do sangue, ou seja, o rim controla qual a quantidade de carga iônica que tem dentro do sangue, de íons positivos e íons negativos também, beleza? A manutenção da osmolaridade do sangue, o rim é responsável por manter toda essa questão viscosa e osmótica do nosso sangue, beleza? Então, um mau funcionamento dos rins pode promover, talvez, um sangue mais sólido ou um sangue mais aguado,
beleza? O pessoal fala anemia, às vezes pode ser um problema nos rins, beleza? Justamente quando o paciente está anêmico ou amarelado, a gente já pode logo pensar que ele tem um problema, talvez, anêmico, que é a icterícia, a pessoa que tem um tom de pele mais amarelada. Então a gente já deduz, talvez, que pode ser um problema dos rins, problema de funcionamento dos rins, faltando toda essa osmolaridade do sangue. Regulação do volume sanguíneo. Então, a quantidade de excreção de volume de sangue que você tem vai depender da saúde dos seus rins, beleza? Também é responsável por regular a pressão arterial, devido às glândulas suprarrenais que tem acima dos rins ali, aquelas estruturazinhas, beleza? A regulação do pH do sangue também, se está mais ácido, se está mais básico, quem faz essa regulação são os rins, tá? A liberação de hormônio, como eu já falei, que são as glândulas suprarrenais que nós temos nos rins, que eu vou mostrar no sistema renal mais detalhadamente, está ali em cima, parece uma camada de gordura, mas são glândulas, tá? A regulação do nível de glicose no sangue também auxilia na regulação do nível de glicose, é ele que manda o hormônio para poder ativar ali a captação dos açúcares. Porém, entretanto, todavia, quem faz esse carreamento são hormônios, que é a insulina e o glucagon liberado pelo pâncreas. No entanto, os rins também fazem uma parte auxiliar, mas a parte grossa mesmo é a insulina, de carreamento para dentro das células, beleza? E a excreção de resíduos e substâncias estranhas, que é o que a gente acabou de falar aqui que ele mais faz. Então, além de fazer toda essa separação e produção de urina, os nossos rins, ele também tem, de secreção de urina na verdade, né? Ele também tem essas outras funções, que é a função de regulação de composição iônica, manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume de sangue, regulação da pressão arterial, regulação do pH do sangue, liberação de hormônios e regulação do nível. Então, dentre os órgãos desse sistema urinário, um dos mais importantes é o nosso rins, beleza? Então, é assim que o médico, quando te avalia, te pergunta, ele consegue deduzir, ele vai juntando Lé com CREA, ele entende o funcionamento do sistema. Entenda, a medicina, ela cuida de sistemas. Então, uma falha no sistema vai indicar alguma coisa para mim, tá? Alguma apresentação, algum sintoma. Então, ele vai lidar com esses sistemas. Os remédios são para poder tentar trazer a homeostase, tá? Imediata ali, para que a pessoa não morra. Porém, entretanto, todavia, o ser humano ele precisa ter uma mudança de hábito. Por exemplo, se eu tenho um déficit hormonal dos hormônios dos rins, eu preciso identificar o que está fazendo isso. Se é um problema genético, se é um problema neurológico, se é um problema alimentar, se é um problema de falta de exercício. E repor com isso e evitar com que essa pessoa consuma mais remédios para fazer o trabalho do seu corpo. Ou seja, o corpo é uma máquina humana perfeita. Perfeita, feita por Deus. Nós somos perfeitos. Cada sistema supre o outro. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa queimar o combustível. Fazer com que a máquina funcione. Como é que a gente faz isso? A gente consome o combustível, que são os nutrientes, a comida, e a gente gasta o combustível. Então, a gente precisa do movimento. A gente precisa se movimentar. Só que hoje a gente não se movimenta. Hoje a gente trabalha o quê? Sentado. A gente está na quarentena, a gente está o quê? Parado. Então, às vezes, é por isso que a gente não consegue ter essa homeostase do nosso sistema. Beleza? Vamos passar. Deixa eu ver quantos slides faltam. Caramba, eu tô conversando pra caramba, hein, gente? Opa. 11. Falta só mais dois. Opa. Beleza. Chegamos aqui agora no uréter. Opa. Vamos lá. No uréter. O uréter basicamente é o tubo que transporta a urina. Ela é secretada, lembra quando eu falei? Pelos rins. Falei todo o processo para vocês. E o uréter faz todo esse transporte de secreção para a bexiga. É esse tubo aqui que vocês estão vendo, tá bom? É esse tubo aqui que vocês estão vendo, que deságua ali na bexiga, tá? Tem um calibre um pouco curto, tá?
que é de 6 milímetros de diâmetro, de 25 a 30 centímetros de comprimento, tá? Ele sai da parte abdominal e adentra na parte pélvica, ou seja, sai do abdômen e vem para dentro da parte pélvica. E também possui contrações rítmicas, beleza? Também tem movimentos peristálticos, também se contrai involuntariamente para poder essa urina ou o restício de urina vá descendo também para a nossa bexiga, como vocês podem ver aqui. Oh, Jesus, só um minutinho. O trem difícil de mexer, rapaz. A nossa bexiga, beleza? Então, bora lá. Professor, o que é o cálculo renal? Pronto. Os nossos rins, eles precisam constantemente de água para poder fazer toda essa troca de substâncias, para poder fazer todo esse processo de filtramento, tá? Pensa comigo, se eu tenho um excesso de sódio na minha corrente sanguínea, eu preciso de água para poder fazer esse sódio se dissolver. Se eu não tenho essa água suficiente, não bebo essa água suficiente, o meu rim vai acabar produzindo esses cristais de sódio, tá? Esses cálculos renais, dentro das minhas pirâmides ali, tá? Vão secretando esses cristais por falta da água para poder dissolver. E esses cristais, eles acabam se depositando aqui na minha pelve renal. Beleza? Na minha pelve renal. Ele vai se formando e fica ali dentro da minha pelve renal. Beleza? Em um determinado momento, devido a esses movimentos peristálticos, esse cristal ele pode sair da minha pelve renal aqui e vir para o meu uréter. Porém, se esse cristal tem mais de 6 milímetros, ele não vai conseguir passar no canal do uréter. Ou se ele tem 6 milímetros, ele não vai conseguir passar. Agora, se ele tem 4 milímetros, 3 milímetros, ele vai conseguir passar com dificuldade, mas vai, tá? E a pessoa consegue beber bastante água e esse cristalzinho sair na urina, beleza? Então, por conseguinte, claro que não é apenas a falta de beber água que faz com que eu produza esse tipo de cristal, tá? Não é só a água que vai te fornecer, não é só você beber água que vai te fornecer líquido para você entrar em hemostase. O consumo de alimentos que tem muito líquido, ele vai te suprir disso também. Então, tudo isso está relacionado não apenas à falta de água, mas ao seu estilo de vida. O que você come, como você come, né? Como que é a sua alimentação? Você come fruta? Você come verdura? Você come algo que tenha líquido, que tenha água, que seja natural? Ou você só come coisas industrializadas, alimentos industrializados, macarrão, arroz e feijão só, não come uma carne cozida, não come nada que tenha líquido também para poder suprir essa necessidade de água, né? Esse processamento de água dentro do nosso organismo. Então, às vezes, a pessoa bebe água, mas não consome o a mais, entende? Então, acaba tendo esses dejetos de cristais de sódio dentro do nosso sistema. E o que acontece? Esse cristal de sódio não é para ficar ali. Não devendo estar ali, o nosso organismo, né? Os glóbulos brancos, ele entende que esses cristais, eles são um corpo estranho. Por conseguinte, é formado toda uma camada, uma envolvendo, beleza? Ele cria uma forma mais sólida e arredondada, a fim de combater esse corpo estranho, certo? E aí, esse corpo estranho estando sólido, ele não vai conseguir passar. Se tiver mais de 6 milímetros, ele vai ficar enganchado ali na sua pelve ou dentro aqui dos cálices maiores ou menores, certo? Eles podem ser produzidos e ficar ali. Aí a pessoa vai começar a sentir, porque vai gerar inflamação, tem um corpo estranho ali, tem algo batendo nas estruturas. E você vai começar a sentir essa dor, que talvez é confundida também com a dor lombar. Por isso a necessidade da análise clínica. Beleza? Caraca, eu falo pra caramba, mas é isso. Então, deu para entender? Qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Pronto, chegamos na bexiga. Vamos deixar para uma próxima aula, que é quando a gente vai falar toda a parte externa agora de excreção. Muito obrigado a todos. Deus abençoe todos vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de aula, tá? Infelizmente, eu ainda não estou conseguindo fazer uma live ou algo em que a gente possa interagir. Vou começar a estudar melhor o Zoom para ver se a gente consegue projetar o slide e essa tela assim com a minha câmera lá no Zoom e vocês poderem assistir, beleza? Deus abençoe, muito obrigado e uma ótima semana para vocês.